CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar agora no livro Obras Póstumas, mas antes vamos ler o Evangelho para nós fazermos nossa prece. É o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O item 3. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos... Obrigado, tá? Estão em condições muito diferentes uns do outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhe são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. A vida moral é quase nula. As paixões reinam soberanas. Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal forma que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Rogamos ao nosso Pai, que estás no céu, rogamos a Jesus, nosso irmão maior, e a espiritualidade guia da Casa de Amor. Pedimos ajuda e entendimento à leitura que será passada. Pedimos ajuda, Sr. Allan Kardec, ao Sr. Altivo e às irmãs queridas. Pedimos entendimento para nós encarnados e aos desencarnados. Pedimos ajuda, pedimos em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos os nossos estudos. Que assim seja. Você pode vir começar. Meu óculos, não estou enxergando nada. Boa noite. Boa noite. Jesus, então, nos abençoe. Dilane fez a prece, muito bom. E nós paramos aqui no item 51. Foi isso? 50. Médium escrevente, médium psicógrafo, né? Isso. O Agalhardor falou do médium inspirado. Eu vou ler novamente o médium inspirado, que é muito interessante. Vou voltar um pouquinho. E ele diz assim: esses médiuns são aqueles nos quais os sinais exteriores da mediunidade são menos aparentes. A ação dos espíritos é aqui toda intelectual e toda moral, e se revela nas menores circunstâncias da vida, como nas maiores concepções. É sob essa relação, sobretudo, que se pode dizer que
que todo mundo é médium. É o item 47, Adilane. Pois não há ninguém que não tenha os seus espíritos protetores e familiares, que fazem todos os seus esforços para sugerir aos seus protegidos pensamentos salutares. No inspirado, é frequentemente difícil distinguir o pensamento próprio daquele que é sugerido. O que caracteriza este último é, sobretudo, a espontaneidade. A inspiração torna-se mais evidente nos grandes trabalhos da inteligência. Os homens de gênio de todos os gêneros, artistas, sábios, literatos, oradores, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes por si mesmos de compreender e de conceber grandes coisas. Ora, é precisamente porque são julgados capazes que os espíritos que querem a execução de certos trabalhos sugerem-lhe as ideias necessárias, e é assim que são, na maior parte das vezes, médiuns sem o saber. Tem, entretanto, uma vaga intuição de uma assistência estranha, pois aquele que pede a inspiração não faz senão uma evocação. Se não esperasse ser ouvido, por que apelaria com tanta frequência? Meu bom gênio, venha, ajuda-me. Por que eu fiz questão de ler novamente os médiuns inspirados? Porque essa mediunidade é mediunidade. Está falando de espírito para espírito. É comum a todos nós, a todo ser humano. É raríssimo alguém não ter. Um problema patológico qualquer vai impedir, certo? Um problema físico vai impedir a inspiração. Todo mundo tem parente, tem amigo que vai inspirar para o bem. E todo mundo tem, ou posso dizer quase todo mundo, né? Inimigos. Se não for inimigo dele, vai ser inimigo da causa. Espíritos que não querem que as coisas deem certo. Espíritos que só quer ver o mal, né? Só quer ver a bagunça, a balbúrdia. Então nós somos inspirados, sempre inspirados. A intuição, ele falou aqui uma vez sobre a intuição, a inspiração é uma variação da intuição. O princípio é o mesmo. A diferença, o intuitivo, ele percebe que aquela ideia não é dele. Ele percebe, ele prestando atenção, ele percebe que não é dele. O inspirado é mais difícil, porque é mais sutil, como ele colocou. Aí se confunde com o pensamento dele. Então essa aqui é uma mediunidade muito importante, porque todos nós a temos. Entenderam? Alguma pergunta? Quando nós formos estudar aqui em sala, vocês vai chegar a mediunidade intuitiva. Me lembre para eu ler uma mensagem que foi dada lá através do altivo sobre o que seja intuição. Vocês vão aprender bem sobre isso. O Espírito nos explicando. Aí entra o 48, lê, Adilane, 48. Médium de pressentimento. Médios de pressentimentos. Pessoas que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição das coisas futuras. Vulgares. Essa intuição pode provir de uma espécie de dupla vista, que permite entrever as consequências das coisas presentes, reafiliação dos acontecimentos. Mais frequentemente, ela é o fato tá muito calor. De comunicações ocultas. Liga. Que dela fazem uma variedade dos médiuns inspirados. Então, olha só, esfriar um pouco, está muito calor. O médium de pressentimento, o princípio é o mesmo, da intuição, da inspiração, pré-sentir, sentir antes. Então, coisas que vão acontecer. O princípio é o mesmo.
Então, uma intuição pode provir de uma espécie de dupla vista. Uma espécie de dupla vista. Dupla vista é você vê o que está acontecendo à distância. O pressentimento, você está vendo como você vai pressentir que algo vai acontecer, se for a dupla vista junto, lá nos Estados Unidos. Eu vi que por esses dias, aí diz lá um problema sério que pode acontecer e acontece. É um médio de pressentimento. Então, e por que dupla vista? A dupla vista é uma coisa que acontece distante. Se ele tivesse aqui, seria uma vidência. Ele falando de alguém que está aqui ao lado dele, uma vidência. Distante, o que vai acontecer distante é dupla vista. E o que vai acontecer no futuro é uma premonição. Fala. Naquele caso que você contou do escravo, é pressentimento ou dupla vista? Qual? Você falou que ele viu lá o espírito. Dupla vista. Lá foi uma dupla vista. Ele estava vendo o que estava acontecendo lá, naquele momento. A dupla vista é quando vê o momento presente, acontecendo de longe? Não, a dupla vista é o que está acontecendo agora, como a Conceição falou. O médium, a esposa de uma pessoa que estava lá no Haiti, nas forças de paz, e ele estava desaparecido. E ela buscou o centro e o médium não disse para ela, né, que não quis apavorar, disse para mim depois, ele está agonizando, estou vendo ele debaixo de uma laje, ele já está agonizando, ele vai desencarnar. Não vou encontrá-lo com vida ainda. Para ela, ele mandou ter esperança, orar e etc. Mas ele viu. Então, aqui no Rio de Janeiro, ele viu o que estava acontecendo lá no Haiti, dupla vista. Agora, se ele vê assim, lá na Califórnia, a terra, dizem, né, que lá tem uma fissura muito grande. Aí está dizendo assim, essa semana ainda, ou essa noite, ou a noite que vem, dá um período, né? Vai acontecer por esses dias. O problema lá vai abrir uma catástrofe grande. Então ele está vendo o que vai acontecer lá no futuro, não agora. Entendeu? Como ele disse aqui, ela leu aqui, pessoas que em certas circunstâncias têm uma vaga intuição das coisas futuras vulgares. Essa intuição pode provir de uma espécie de dupla vista que permite entrever as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos. Mais frequentemente, ela é o fato de comunicações ocultas, que dela fazem uma variedade dos médios inspirados. Então, às vezes, é o espírito que conta, o espírito guia fala para ele, ou ele sai do corpo, ele vê. Porque quem fala muito bem, se vocês quiserem saber muito bem desse pressentimento, a Dona Ivone, no livro lá, Recordações da Mediunidade, ela fala muito bem sobre isso. Por exemplo, você tem um pressentimento de que vai acontecer com você alguma coisa, que é uma coisa vulgar. Vai acontecer um fato com você. Ou, se for algo que esteja previsto na sua reencarnação, no seu processo reencarnatório, você vai lembrar. Está em você e por um motivo qualquer os espíritos vão fazer você lembrar. Aí você chega aqui, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Pode ser você, pode ser alguém que te fale. Com você mesmo. Então, o espírito guia vem te avisar, pode ser com você mesmo, você como alma lembrar daquela ocorrência. Então isso é um pressentimento. Você sente antes do que vai acontecer. Como tem grandes acontecimentos. Eu não sei a veracidade daquelas notícias. Quando os aviões foram jogados nas Torres Gêmeas. O que foi? Quantas pessoas disseram que previram aquilo? Não foi? Eu não sei até que certo ponto previram de fato, e até que certo ponto foi
né? Disseram que viram depois, mas teve gente que viu mesmo, que pressentiu. Entenderam? Vamos aqui para o médium profético, que é uma variação do pressentimento. Vai. Médiuns proféticos. É igualmente uma variedade dos médiuns inspirados. Recebem com a permissão de Deus e com mais precisão que os médiuns de pressentimentos a revelação das coisas futuras de interesse geral e que estão encarregados de levar ao conhecimento dos homens para sua instrução. O pressentimento é dado para a maioria dos homens de alguma forma para seu uso pessoal. O dom da profecia, ao contrário, é excepcional e implica a ideia de uma missão sobre a Terra. Então ele está dizendo que o médium profético ele está diferenciando do médium inspirado. O princípio é o mesmo, mas o Kardec colocou aqui que o pressentimento ele é mais para coisas nossas, mais íntimas. E o profético para as grandes coisas. Então ele diz aqui até que é um médium que traz uma missão. E tem médium que vê muita coisa que vai acontecer. Quantas coisas o Chico previu, né? Quantas coisas que estão acontecendo agora. Aí ele continua aí, no médium profético. Se há verdadeiros profetas, quer dizer, verdadeiros médios, né? Médio escrevente. Continua? Cadê? Se há verdadeiros profetas, existem muito mais falsos e que tomam os sonhos de sua imaginação por revelações, quando não são hipócritas que se fazem passar como tais por ambição. Olha só, o médium pode ser influenciado por maus espíritos. Ele já falou do sonho. O que é o sonho? É um outro tipo de mediunidade, a mediunidade onírica. Ela tem muito lá no Antigo Testamento. Mas quantas pessoas sonham com coisas que vão acontecer? É a variedade do médium profético, do médium de inspiração, de pressentimento, que é uma variedade da inspiração. Tá murcha por quê, Sandra? Você tá morocochô por quê? Tá cansado. Fala. Então ela está dizendo que ela tinha um irmão, vou repetir aqui porque ninguém ouve daí, que o irmão dela, quando sonhava com alguém, que a pessoa ia morrer. Sonhava que a pessoa tinha morrido e podia saber. A notícia chegava. Pois é uma premonição. Morria. Não é? Continua aí, Edilane. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo pelas suas palavras e suas ações. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Olha aí, tá? Ficou bem claro então? Médios escreventes ou psicógrafos? Designa-se sobre esse nome as pessoas que escrevem sobre a influência dos espíritos. Assim como um espírito pode agir sobre os órgãos da palavra de um médium, falando para fazer-lhe pronunciar palavras, pode servir-se de sua mão para fazê-lo escrever. A mediunidade psicográfica apresenta 3 variedades
bem distintas: os médiuns mecânicos, intuitivos e semimecânicos. Então, o que ele disse aqui ficou bem claro, né? O espírito se serve da garganta de alguém para falar, tem a incorporação, tem a vidência, tem o pressentimento, tem a audiência e tem a escrita, que chama psicografia. E a escrita tem 3 maneiras do espírito utilizar o médium: a maneira mecânica, intuitiva e semimecânica. E ele vai falar cada uma delas. No médium mecânico, No médium mecânico, o espírito age diretamente sobre a mão a qual dá a impulsão. O que caracteriza esse gênero de mediunidade é a inocência absoluta daquilo que se escreve. não é inocência, é inconsciência. Inconsciência, inocência. Dá bem um sentido diferente. Cadê meu óculos? Eu tenho que saber do seu óculos. Vamos lá. A inconsciência. Então, o que caracteriza a inconsciência? Ele não sabe o que está escrevendo. Continua, Dilane. A inconsciência absoluta daquilo que se escreve. O movimento da mão é independente da vontade. Ela caminha sem interrupção. E apesar do médium, enquanto o espírito tem qualquer coisa a dizer, e para quando ele termina. Então a gente vê aquela convulsão no médium, né? O Chico colocava a mão aqui na testa e escrevia. Escrevia até com as 2 mãos ao mesmo tempo. Isso é o mecânico. Ele não tem consciência do que está fazendo. O espírito toma o braço do médium, tem aqui um centro de força, né, chamado humeral, que ele enfia a mão por ali e ele escreve. E o médium não tem consciência do que está escrevendo, ele só vai ver depois. A intuitiva. No médium intuitivo, a transmissão do pensamento se faz por intermédio do espírito do médium. O espírito estranho, nesse caso, não age sobre a mão para dirigi-la, age sobre a alma, com a qual identifica-se e a qual imprime sua vontade e suas ideias. Ela recebe o pensamento do espírito estranho e o transcreve. Nessa situação, o médium escreve voluntariamente e tem consciência do que escreve, embora não seja seu próprio pensamento. Então a intuição vem de mente para mente. O espírito junta-se, se aproxima do médium e passa o pensamento dele para o médium. Então o médium sabe antes de escrever o que vai escrever. Vem na cabeça dele e vem um assunto que não estava previsto, ele não estava pensando naquela situação. Aí vem, ele começa a escrever, vem de mente a mente, aí vem o pensamento para ele escrever. Então ele sabe antes o que vai escrever. Na mecânica, ele só sabe depois, ele é totalmente inconsciente. Aqui ele é consciente do que escreve. Entendeu? Então vamos lá. E continua falando aí, frequentemente é bastante difícil distinguir pensamento próprio do médium daquele que lhe é sugerido, o que leva muitos médiuns desse gênero a duvidar da sua faculdade. Pode-se reconhecer o pensamento sugerido por não ser jamais preconcebido. Ele nasce à medida que se escreve. E, com frequência, é o contrário da ideia preliminar que se havia formado. Pode mesmo estar além dos conhecimentos
e das capacidades do médium. Então, o pensamento às vezes fica difícil de distinguir. Nós, quando estudamos aqui, eu trouxe aquela experiência do Fernando de Lacerda, que era um médium mecânico, e quem tem a mecânica tem a semimecânica e tem a intuitiva. Quem tem a intuitiva não necessariamente tem os outros tipos de mediunidade. Então, o Fernando de Lacerda escrevia intuitivamente e era o Camilo quem escrevia. E em determinado momento do texto, vamos só relembrar, ele escreveu uma palavra com X. E ele parou, poxa, escrevi com X, mas essa palavra, na verdade, aquilo ali era semimecânica, porque ele tomava consciência à medida que ele ia escrevendo. Ele vai falar ali da semimecânica. Aí ele vai no dicionário e vê que a palavra poderia ser escrita com S ou com X. Não tinha problema. Aí o Espírito diz para ele assim, olha, peguei você em ignorância. Se eu estivesse tomado você mecanicamente, você escreveria essa palavra e quantas eu quisesse, sem pestanejar, sem dar conta. Mas como é intuitivo, você ficou com dúvida. Entendeu? Muitos médios ficam, será que isso é da minha cabeça? Será que realmente é o Espírito que está escrevendo? Muitos ficam assim, em dúvida. Continua. Ele tinha as 3 faculdades, mas naquele momento ele estava escrevendo semimecânico. Porque a gente vai ver aqui, o semimecânico, ele tem consciência do que vai escrever no momento que está escrevendo. A ideia não vem antes, como na intuitiva. Por exemplo, a bandeira do Brasil é verde e amarela. Eu já sei, a bandeira do Brasil é verde e amarela. Eu escrevo verde, amarela, azul e branco. Veio antes, a bandeira do Brasil é verde, amarela, azul e branco. Eu escrevo. A intuitiva, a semimecânica, eu só vou ver o que eu escrevi depois que eu escrevi, depois que acabar tudo que eu escrevi, que eu vou ler. Aquilo não pertence a mim. Falei, não fui eu que escrevi isso aqui. Eu vou ler um texto como eu estou lendo aqui agora. E na semimecânica, na hora que eu estou escrevendo a bandeira, eu estou escrevendo, está vindo a ideia. Não vem antes. Vem no momento que eu estou escrevendo. Por isso que ela é semimecânica. Entenderam? Isso aí. Vai lá, Dilane. Nós estamos Há uma grande analogia entre a mediunidade intuitiva e a inspiração. Achou aqui, ó. Há uma grande analogia entre a mediunidade intuitiva e a inspiração. A diferença consiste em que, na primeira, é mais frequentemente restrita às questões atuais e pode aplicar-se além da capacidade intelectuais do médium. Um médium pode tratar pela intuição de um assunto ao qual ele é completamente estranho. A inspiração estende-se sobre um campo mais vasto e vem geralmente ajudar as capacidades e preocupações dos espíritos encarnados. Então, os traços da mediunidade são geralmente menos evidentes. Ele botou aqui, no livro dos médiuns, não tem a mediunidade inspirativa, de dar inspiração, tem a intuitiva. Mas a intuição e a inspiração também é o mesmo princípio. A diferença que uma, como nós falamos ali, logo no início, na intuição
fica claro que aquela ideia não é minha, fica bem claro. Se eu prestar atenção e eu me habituando a escrever, eu não vou ter dúvida. Na inspiração, fica mais difícil de eu saber se é do espírito, fica mais difícil, fica mais na minha cabeça. Isso aqui é meu, isso aqui é meu. Tem uma pequena diferença, mas no livro dos médiuns ele coloca somente a intuitiva, a mecânica, a semimecânica e a intuitiva. É. Exatamente. Exatamente. O médium semimecânico ou semi-intuitivo, continua. Participa dos dois outros. No médium puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico sente uma impulsão dada à sua mão. Apesar dele, porém, ao mesmo tempo, tem a consciência do que escreve. À medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento segue o ato da escrita. No segundo, ele precede. No terceiro, acompanha. Ele o acompanha. Não foi isso que a gente falou? Ficou claro? Sandra, você não fez nada para estar com essa cara de cansada, Sandra? Estava dormindo lá, né? Você está com cara de quem estava dormindo. Então, realmente, chega no final do dia, a gente dá uma... Aí você aproveitou hoje para brincar. Então vamos lá. O médium, sendo apenas um instrumento que recebe e transmite o pensamento de um espírito estranho, que segue a impulsão mecânica que lhe é dada, nada há que possa fazer além dos seus conhecimentos, se é dotado da flexibilidade e da aptidão medianímica necessárias. É desse modo que existem médiuns desenhistas, pintores, músicos, poetas, embora estranhos às artes do desenho, da pintura, da música e da poesia. Médiuns iletrados que escrevem sem saber ler nem escrever. Médiuns polígrafos que reproduzem diferentes gêneros de escrita e algumas vezes com perfeita exatidão, a que o espírito tinha enquanto vivo. Médiuns poliglotas que falam ou escrevem em línguas que lhes são desconhecidas e etc. Então, o que a gente viu aqui? A gente tem visto aqui diversos tipos de mediunidade. A mediunidade, né, vamos falar agora dos curadores, que ela vai ler, a Dilane, mas esse capítulo aqui começou falando dos médiuns, né, que são pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir seu pensamento. Olha que definição bonita de médium. Os médiuns são as pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir seu pensamento. Normalmente a gente diz assim, o médium é intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Aqui o Kardec está dizendo a mesma coisa com outras palavras. O médium são as pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir seu pensamento. Ele colocou, toda pessoa que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Isso está lá no livro dos médiuns também. Esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não é absolutamente um privilégio exclusivo. Da mesma forma como há poucos nos quais não se encontre algum rudimento. Pode-se então dizer que todo mundo é mais ou menos médiuns. Entretanto, no uso
esta faculdade mediúnica manifesta-se através dos efeitos ostensivos de uma certa intensidade. Como nós estudamos ali em inspiração, a intuição, o pressentimento, por isso que eu voltei aqui. Essa mensagem, essa mediunidade intuitiva, inspirativa, é o que chamamos, o que Kardec chama de mediunidade oculta. Isso todo mundo tem. Agora, a mediunidade ostensiva, aquela que se mostra por efeitos patentes, inegáveis, que tem ali uma outra inteligência, esses que são chamados propriamente médium, esses é que são chamados de verdadeiros médiuns. Mas é por isso, por causa da intuição, da inspiração, que todos somos mais ou menos médiuns. Mais ou menos por quê? Porque um só tem inspiração. Agora, olha a inspiração de Kardec. A gente vê, quando, por exemplo, lá aqui ele vai dizer lá na frente, mas na Revista Espírita também diz, creio que aqui em Obras Póstumas ele vai colocar isso. Eu não me recordo. Mas no Evangelho, na tradução do céu, de lá embaixo, o Espírito coloca que o Kardec expressava sem se perceber de tal maneira o pensamento dos espíritos que era perfeito. Me dá o Evangelho aí, por favor, Dilane. Aí ele vem colocando aqui os diversos tipos de mediunidade, né? Que nós lemos até aqui, os diversos tipos de médium, e veio falando da mediunidade. Antes de falar aqui do médium curador, vamos só ver uma coisa interessante, que o Espírito diz para o médium aqui. Vamos ver se eu acho aqui, está na última página aqui do livro, está bem aqui, ó. Muito interessante aqui o que ele diz. Deixa eu ver aqui se eu acho. Quando o Espírito pergunta para ele pergunta para o Espírito diz que não. Né? É aqui, achei. Ó, nota, isso aqui está lá no Evangelho, lá no finalzinho, tem uma nota na última página. Eu havia solicitado para mim, isso é Allan Kardec falando, eu havia solicitado para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedido que ela me fosse enviada ao meu retiro de Santo Andrés. Lá onde ele estava, ele pediu lá uma orientação qualquer. Eu estou no Evangelho, bem no finalzinho, em imitação do Evangelho, na última página lá. Olha aqui o que o Espírito diz. Quero falar-te de Paris, embora a utilidade disso não me pareça demonstrada. Olha só, vou ler bem devagar. Quero falar-te de Paris, embora a utilidade disso não me pareça demonstrada, uma vez que minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebe nossas inspirações com uma facilidade com a qual nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, sobretudo, a do Espírito de verdade, é constante em torno de ti, e tal que não podes negar. É por isso que não entrarei em detalhes inúteis a respeito do plano de tua obra, que, segundo meus conselhos ocultos, a mediunidade oculta, modificastes tão ampla e completamente. Olha o que o Espírito está dizendo para Kardec. Você percebe o meu pensamento de tal modo que você nem percebe. O que você tinha que modificar, você modificou tão amplamente que não tem nada o que te dizer. Não precisa eu te dizer nada, você escuta as nossas vozes íntimas. Compreendes agora porque precisávamos ter-te nas mãos desligado de qualquer... Aí preste atenção, Adilane, como isso é importante para você, para mim, para nós médiuns que queremos trabalhar com os guias, com os espíritos. Eu não tenho uma mediunidade ostensiva.
A Dilane tem a mediunidade ostensiva. Aí vem aqui, ó, compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, desligado de qualquer outra preocupação que não a doutrina? Ele tinha que estar só preocupado com a doutrina, com nada mais, tanto que ele se isolava para fazer isso. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo precisa de recolhimento, de insulamento sagrado. Quando nós formos para lá, vai estar lá no mato, separado, lá atrás, trancado, sem ninguém entrar, para poder fazer o trabalho. Eu tomei até um susto agora. Olha aqui o que o Espírito está dizendo aqui, ó. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo com Kardec, precisa de recolhimento e de insulamento, quer dizer, se recolher e se isolar. Insulado é isolado. Insulamento sagrado, para que ele pudesse escrever o que ele escreveu. Agora, olha o objetivo da obra de Kardec. Olha o objetivo da obra. Olha para cá, deixa elas para lá. Olha o objetivo da obra de Kardec, olha o que ele tinha que fazer. O que a gente quer aqui do nosso trabalho? Senão não vai pegar o pensamento como deveria. Não vai pegar, se não se recolher, se não se insular. E olha a intuição como funcionava em Allan Kardec. Que beleza, quase ninguém vê isso no livro dos Espíritos, no Evangelho, né? Antes dele ser Allan Kardec, quando ele era infalível, ele com certeza foi inspirado. Sim, a inspiração não veio quando ele foi ser espírita, sempre foi inspirado, desde garoto. Sempre foi. Você não é médio de uma hora para outra. Até porque a evolução que ele fez para ser acreditado, ele teria que ter um currículo enorme. Exatamente. Tudo bem até aí? Aí vamos voltar lá para o nosso... Depois você pode ler isso aqui com calma, se você quiser. Está na última página lá, aquela pergunta. Médiuns curadores, para a gente parar aqui o nosso trabalho. Eu acho que o médium curador é muita coisa para a gente falar agora, não vai dar tempo. Nós vamos parar por aqui no médium curador. Semana que vem a gente vai falar do médium curador. Mas essa mediunidade através da inspiração, da intuição, é fabulosa quando a gente vê ela no Kardec. Então agradecemos, Senhor, agradecemos a Allan Kardec, essas anotações importantíssimas para nós médiuns. Agradecemos aos guias da nossa casa, aos nossos benfeitores, ao nosso irmão altivo e a todos os espíritos que conosco estão. Agradecemos a minha querida e amada Lourdinha pela inspiração de vocês, pela sua inspiração, pelo seu amor, pelo amor que vibra nesta casa. Então, em nome desse sentimento de amor, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome de Jesus Cristo, de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja. Graças a Deus.